Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de outubro de 2022, são 8 horas da manhã. No Correio Brasiliense, ao lado de deputadas reeleitas do PL, Bolsonaro vai ao Sírio, tradicional evento católico, mas fica em silêncio. O presidente participou da celebração religiosa em Belém, mas sem discurso. O Planalto informava que ele estava como chefe de Estado e não candidato à reeleição. A Arquidiocese de Belém não o convidou. Sem discursar, Bolsonaro, candidato a presidente da República, à reeleição, participou ontem, sábado, do Sírio de Nazaré, em Belém do Pará. Trata-se de um evento da Igreja Católica com mais de 200 anos de tradição, que foi realizado sob responsabilidade da Arquidiocese de Belém. Bolsonaro estava acompanhado das deputadas federais Carla Zambelli e Bia Kicis. A bordo da corveta Garnier Sampaio da Marinha, embarcação que leva a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, a procissão fluvial fez parte das 13 romarias do Sírio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas católicas do mundo. Quando era deputado federal, o Bolsonaro já havia participado em 2015. Já na edição de 2022, estava como chefe de Estado e não como candidato ao Planalto, no dizer dele, apesar de o ato ter sido interpretado como parte de sua campanha. O presidente chegou a Belém no fim da tarde de sexta-feira e no sábado pela manhã acompanhou a romaria de dentro da corveta da Marinha, para onde ele foi contrabandeado. Ele se autocontrabandeou para dentro da corveta. O chefe do executivo saiu logo depois em uma embarcação menor, sem falar com a imprensa. Centenas de embarcações participaram da romaria. A Arquidiocese de Belém divulgou uma nota sobre a presença do presidente da República no Sírio de Nazaré. Comunicamos não ter havido nenhum convite da parte da Arquidiocese de Belém, nem da diretoria da festa de Nazaré, a qualquer autoridade, seja em nível municipal, estadual ou federal, diz a nota. Temos o dever de observar a plena liberdade de qualquer cidadão ou cidadã participar dos eventos do Sírio de Nazaré. Todavia, não desejamos e nem permitimos qualquer utilização de caráter político ou partidário das atividades do Sírio, concluiu. O comunicado é assinado por Dom Alberto Taveira Correia e realmente é um ato do Bolsonaro que chocou, não é? Chocou a todos, porque o Bolsonaro simplesmente invadiu o evento. O ex-presidente Lula, principal oponente de Bolsonaro, foi convidado para o evento, mas recusou com a justificativa de que temia interpretação de que utiliza a religião para fazer política. Eu não gosto de fazer nenhum gesto que possa parecer que eu estou utilizando a religião para fazer política. Então vejam só, o Lula é convidado e não vai para não fazer política. O Bolsonaro não é convidado e vai para tentar fazer política. Uma das coisas que eu tinha vontade de ver há muito tempo é o Sírio de Nazaré, mas eu não vou conseguir porque é um ano de eleição, disse Lula no Twitter. A esposa de Lula, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, foi ao Sírio para agradecer pelo primeiro turno eleitoral. Bolsonaro chegou a publicar uma foto no evento, na qual escreveu na legenda: Sírio de Nazaré. O erro gramatical foi ironizado por críticos do presidente, porque Sírio se escreve com C e não com S. Ei, Bolsonaro, sei que você não conhece nada sobre o país que governa, mas pelo menos deveria saber escrever o nome da maior manifestação religiosa do mundo, disse o senador Randolph Rodrigues no Twitter.
Sírio é quem nasce na Síria. Sírio de Nazaré é que digo, é um falso religioso que nada conhece da fé cristã e nunca leu a Bíblia, publicou o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, na mesma rede social. A foto foi apagada e o erro foi corrigido em alguns minutos. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, do PSOL, se disse indignado por Bolsonaro ter usado a festa religiosa como palanque. Em vídeo divulgado após a chegada do presidente no Pará, o prefeito disse que nenhum político tem o direito de usar a fé do povo. A fé de todos os paraenses não pode ser sequestrada por uma candidatura à presidência, aliás, de um candidato que sequer é católico, criticou. E a Janja participou do Círio de Nazaré, mas não comentou a presença de Bolsonaro. Em Belém, para participar da programação religiosa do Círio de Nazaré, a socióloga Rosângela Silva, a Janja, esposa de Lula, evitou comentar a presença de Bolsonaro no evento. Mesmo sem ser convidado pela igreja, Bolsonaro esteve no navio da Marinha durante a procissão fluvial da manhã de ontem. Nas redes sociais, o filho Eduardo Bolsonaro chamou a romaria de barqueata pró-Bolsonaro e recebeu muitos ataques. A vinda de Janja foi anunciada pelo marido esta semana, pois o ex-presidente preferiu declinar do convite do governador paraense Aldo Barbalho para evitar que sua presença fosse apontada como marketing político. A esposa de Lula chegou à cidade no início da tarde de sábado. Ela veio ao Pará acompanhada do senador Randolfo Rodrigues. Seu primeiro compromisso foi a procissão noturna da Trasladação, que assistiu se dividindo entre os palanques da programação cultural Varanda de Nazaré, da cantora Fafá de Belém, e o do governo do estado, que ficam lado a lado na Estação das Docas, ponto turístico no trajeto da Romaria. E Bolsonaro fica isolado no Círio de Nazaré após críticas da igreja. O Bolsonaro cometeu gafe com a grafia do evento e participou de procissão fluvial um dia depois de a arquidiocese rechaçar o uso político e anunciar para o Brasil inteiro que não o convidou. O Bolsonaro e as deputadas que o acompanharam a bordo da corveta da Marinha Garnier Sampaio, embarcação que leva a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, ficaram isolados no Círio Fluvial em Belém. Essa é a segunda vez que o presidente acompanha a festa. A primeira foi em 2015, quando ainda era deputado. Bolsonaro embarcou no navio por volta das 6h30 e foi direto para a sala de comando. Não chegou a se aproximar em nenhum momento da padroeira dos paraenses. A procissão pelas águas da Baía do Guajará faz parte das 13 romarias do Círio de Nazaré. E o cálculo dos petistas para apostar na vitória de Lula no segundo turno. Aliados de Lula acham que Bolsonaro já alcançou seu teto no primeiro turno e por isso não teria mais para onde crescer no segundo turno. Os petistas têm se apegado à avaliação de que Jair Bolsonaro já atingiu seu teto no primeiro turno para apostar na vitória de Lula no segundo turno das eleições esse ano. O cálculo de integrantes do PT é de que o atual presidente não teria mais para onde crescer, pois já teria sido beneficiado pelo voto útil no primeiro turno. A percepção dos petistas é de que a onda pelo voto útil em Lula acabou tendo efeito contrário e levou eleitores que tinham Bolsonaro como segunda opção a anteciparem o voto para o primeiro turno. Nesse cenário, aliados do ex-presidente apostam que ele teria mais espaço que o atual chefe do Palácio do Planalto para avançar no segundo turno e levar a disputa. No primeiro turno, Lula venceu com 48 e Bolsonaro com 43. E o presidente da França, Emmanuel Macron, planeja vir para eventual posse de Lula, mas não de Bolsonaro. Lula e Macron se reuniram no sábado passado no Palácio do Eliseu, honraria nunca concedida a Bolsonaro. O presidente Emmanuel Macron planeja vir para a posse de Lula em janeiro, caso o petista seja eleito, mas o mesmo não ocorrerá se Bolsonaro for reeleito.
E o gasto do governo com o bicentenário da independência supera as últimas 4 festas. Veja só que Bolsonaro gastou 4 milhões de reais, na festa do 7 de setembro. Nos anos anteriores, o gasto nunca chegou nem a 1 milhão. Na verdade, ele gastou quase 5 vezes mais do que gastava em média, do que sempre foi gasto em média, inclusive por ele, nas festas anteriores. O Bolsonaro gastou todo esse dinheiro para fazer campanha política com dinheiro público. E se este país tivesse leis, a candidatura do Bolsonaro seria proibida, seria eliminada. E a aliança entre Lula e Simone Tebet está cada vez mais alinhada. O projeto da senadora consiste em implantar, em parceria com estados, ensino médio técnico com período integral e conectividade à internet. E aqui a foto, que tanto era esperada, de Lula com Simone Tebet. A aliança entre o ex-presidente Lula e a terceira colocada nas eleições está cada vez mais alinhada. Ontem, ao escrever em seu Twitter sobre seus planos para a educação brasileira, Lula reiterou que vai englobar em seu governo, caso seja eleito, o projeto da senadora Simone Tebet. E a PF decide reforçar a segurança de Lula com a segurança que era usada para todos os outros candidatos fora Bolsonaro. Há uma preocupação muito grande e, por sua vez, muito preocupante com a segurança de Lula na reta final da eleição. E no Globo, estimar votos de eleitores da direita desafia as pesquisas no Brasil e no exterior. O desempenho de bolsonaristas acima do apontado pelas sondagens é novo exemplo das dificuldades de institutos de retratar a intenção de conservadores mais radicalizados. A discrepância ocorreu em pleitos recentes, nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Chile. Não se sabe direito ainda por que é que o eleitor de direita é mais difícil de ser identificado nas pesquisas, mas isso não está acontecendo só no Brasil. E o voto Luzema será mais um obstáculo para Bolsonaro em Minas Gerais, porque o eleitor do Zema, em grande parte, provavelmente em maior parte, votou também em Lula. Governador reeleito e petista venceram juntos em 436 municípios no estado. A dobradinha com o Bolsonaro ocorreu só em 222 cidades. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.